Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazer mais uma videoaula. É um auxílio para professores, para alunos e para superintendentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a nossa revista da PEC, já estamos na 5ª lição e vamos estudar o capítulo 5. A semana passada a gente estudou o capítulo 4. E essa semana nós vamos estudar o capítulo 5 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o tema da lição de hoje, novas criaturas e embaixadores de Cristo. Essa lição de hoje, com base no capítulo 5, nós vamos estar aprendendo sobre qual é o comportamento exigido ou instruído por Paulo aqui no capítulo 5 para as novas criaturas. A semana passada, a gente estudando o capítulo de número 4, a lição de número 4, a gente percebeu que o capítulo de número 4 ele era dividido em 3 partes. A primeira parte, que ia do versículo 1 até o versículo 6, o apóstolo Paulo ele defendeu o seu ministério apostólico, defendeu ali a vida cristã, e na segunda parte, que ia ali do verso 7 até o verso 12, o apóstolo Paulo ele fez um contraste entre a fraqueza humana e a força de Deus, ou a força divina, onde ele usou uma figura de linguagem ali, comparando o crente, o ser humano, com um vaso que tinha dentro, no seu interior, que tinha um tesouro precioso, que era o Evangelho. E a última parte do capítulo 4 era do versículo de número 13 até o versículo 18, que Paulo falava sobre a esperança da ressurreição. Aqui no capítulo de número 5, a gente vai observar que ele vai dar continuidade, falando ainda sobre a ressurreição. Então, o capítulo 5, ele vai falar exatamente sobre a continuação de Paulo. No finalzinho do capítulo 4, ele vai continuar falando sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, e a gente vai observar aqui de uma forma detalhada, como a gente sempre tem estudado, em 3 pontos. E antes de passar aqui ao nosso textual e à nossa verdade prática, eu preciso trazer os nossos objetivos. O primeiro objetivo é afirmar a fé na ressurreição gloriosa de Jesus. O segundo, confiar na ressurreição que aguardamos. E o terceiro e último é viver diariamente segundo os propósitos do Evangelho. Então, esses são os 3 objetivos da nossa lição que nós vamos aprender hoje. Então, o nosso textual se encontra no capítulo 5 da segunda carta de Paulo, versículo 14, que diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morrer por todos, logo todos morreram. Então, observe que o textual ele vai trazer para nós essas informações acerca do amor de Cristo, que é um amor tão inexplicável, um amor tão profundo, um amor tão imenso, que nos constrange. E a gente precisa aplicar isso para os nossos dias, na nossa aula. Quando nós estivermos diante da nossa classe, nós precisamos trazer à tona essa verdade aqui encontrada no verso 14, que o amor de Cristo é o amor que nos constrange, é o amor que nos força, que nos motiva a ter uma vida de esperança. Não é uma vida apenas, quem sabe, terrena, não, é uma vida aqui na terra, como se a nossa esperança estivesse logo ali. Então a gente vai ver que a partir do versículo 1, aqui do capítulo 5, a gente já vai ver Paulo abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento para essa compreensão de que nós temos que viver aqui nesta terra como pessoas que estão aguardando a vinda de Jesus. Nós vamos ver aqui a verdade prática que diz: a convicção da glória que nos aguarda deve determinar a forma como vivemos agora. Então observe que o âmago, a essência da nossa lição, que é a nossa verdade prática, ela nos diz que a convicção da glória que nos aguarda, ela deve determinar a forma como nós vivemos no aqui e no agora. Então a gente tem que sair dessa lição, depois dessa aula a gente já tem que sair com essa compreensão que o que nos leva a viver de uma forma diferenciada,
de uma forma santa, de uma forma que se destaca das pessoas naturais ou dos ímpios, é a nossa convicção da nossa gloriosa esperança. Porque Paulo aqui no capítulo 5, ele vai falar sobre o último estágio da salvação, pois a gente sabe que a salvação ela é um processo. Quando você aceita Jesus, confessa ali, faz aquela sua confissão pública de arrependimento dos seus pecados, aceitando Jesus, sobre você é tirado aquela culpa do pecado, colocado sobre Jesus, e de Jesus tira a justiça e coloca sobre você. Então, automaticamente você é justificado e ao mesmo tempo santificado. É onde entra a questão da santificação posicional em Cristo. No ato que você aceita Jesus, já é santificado. Mas aí tem aquela santificação progressiva, que é aquela que nós devemos buscar no nosso dia a dia. E o último estágio, o último processo da salvação, é o processo onde nós vamos estar livres da presença do pecado, que é o último processo aonde nós vamos ter o nosso tabernáculo, a nossa tenda, de acordo com o texto aqui, chama esse nosso corpo, que é vulnerável, que é limitado, que tem prazo de validade, ser revestido pelo corpo glorioso, pelo um corpo imaterial. Então a lição de hoje ela vai tratar exatamente sobre essas verdades, sobre um cristão viver aí de uma forma esperançosa. A gente precisa também destacar que o que Paulo vai combater aqui no capítulo 5 é dois tipos de ensinamentos falsos, tanto dos legalistas, a gente falou isso na lição passada, o comentarista da nossa lição ele falou isso com propriedade na lição passada, que os legalistas judeus, eles chegavam onde Paulo tinha aberto a igreja e começava a afrontar os ensinos ou combater, dizer que Paulo estava errado, e começava ali a adicionar coisas para que as pessoas acreditassem que só podia ser salvo se colocasse aquilo dentro do evangelho, como por exemplo a circuncisão, como a guarda do sábado, como também todas as leis cerimoniais ali que os judeus guardavam, eles queriam colocar dentro do evangelho. Tinha por outro lado também ali um falso ensino por parte dos gentios, que eram os gregos, os gnosticismos, que eram as pessoas que tinham pelo menos aí 5 bases nas suas crenças, aonde uma das principais é que eles professavam que a matéria era puramente aí, vamos dizer que pecadora, né? Não prestava para nada. Já a parte espiritual, ela era santa demais e não tinha como unificar. Então a gente vai ver que Paulo ele vai combater esse ensino gnóstico da sua época. A gente vai ver que João também nas suas cartas, ele vai combater muito isso, quando ele escreve aos seus leitores, dizendo que aquele que professasse que Cristo não tinha vindo nesse mundo em carne, esse não era para ser recebido, pois esse espírito não era o de Deus, mas era o espírito do anticristo, né, que era um falso ensino. E os gnosticismo, os gnósticos, mestres, eles ainda ensinavam, dizendo que para obter a salvação, só era quem tinha um conhecimento muito avançado. E é onde a gente vai ver que Paulo ele vai combater todas essas heresias e dizer, né, que para obter a salvação, precisa só confessar a Jesus e viver o evangelho de uma forma integral. Então a gente precisa fazer já esse apanhado a nível de introdução, para que você entre nessa lição e saia bem informado acerca do que Paulo estava enfrentando, qual era a problemática que Paulo estava combatendo aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios. Então, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a habitação celestial e o penhor do Espírito. Nesse primeiro ponto, a gente vai estudar do verso 1 até o verso 7, e a gente vai ver que Paulo ele vai falar sobre a habitação celestial. E essa habitação, a gente precisa destacar que é o nosso corpo físico. Semana passada a gente aprendeu que o nosso corpo físico ele era ou foi comparado como um vaso de barro. Aqui Paulo ele vai usar como tabernáculo, como tenda, que vai hospedar aí o Santo Espírito. Então essa habitação ela vai ser uma habitação do Espírito Santo, mas depois essa habitação ela vai ser transformada, né, para algo celestial, que é o revestimento
aí do imaterial sobre o material. É quando o soar da trombeta, né, os que já morreram, eles aí ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos aí juntamente com eles transformados e elevados às alturas ao nosso Senhor. Então a gente precisa já fazer esse destaque com relação à habitação celestial. E o penhor do Espírito, todos nós sabemos que todo crente, quando aceita, quando faz a sua confissão de fé, automaticamente ele já recebe um selo. E esse selo, o próprio Paulo diz que é um selo de redenção, lá em Efésios. É um selo de redenção, é uma marca que vai nos diferenciar das demais pessoas, né? Que só nós vamos ouvir o soar da trombeta, através desse selo, através dessa marca que é aí o penhor do Espírito. Então, o primeiro tópico, do primeiro ponto, vamos falar sobre o revestimento de glória. Aqui é exatamente o que vai acontecer, né? No soar da trombeta. Vai haver um revestimento glorioso sobre todo o nosso corpo, sobre toda a nossa vivência. E a gente precisa destacar que nós, como crentes, como pessoas, novas criaturas que confessamos o nome de Jesus, nós precisamos defender a nossa fé, defender essa teologia, porque essa teologia paulina, ela nos direciona acerca da nossa esperança, aonde o nosso corpo físico, que aqui ele pode ser, quem sabe, deteriorado até pelo tempo, pois a Bíblia vai dizer que passando de 80 é só canseira, né? Então, o nosso corpo ele é tão vulnerável que o tempo às vezes destrói ele, uma doença, uma enfermidade, mas vai chegar um dia que essa esperança permeie nos nossos corações, de que o nosso corpo natural ele vai ser revestido pelo imaterial e nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo do qual ele não vai mais estar limitado às leis que regem o mundo, né? A gente vai observar que o corpo glorioso é um corpo espiritual, é um corpo que não fica, né, limitado às leis que regem o universo. Então a gente precisa fazer esse destaque. No primeiro ponto, a gente precisa reavivar essa esperança diante dos nossos alunos acerca aí desse revestimento de glória que todos nós esperamos, que todos nós professamos. O segundo, o penhor do Espírito. O penhor do Espírito, para todos aqueles que ainda têm dúvida, e a gente precisa destacar que o penhor do Espírito é algo que só os crentes têm. O mundo não conhece, porque o mundo não pode ter, porque é o Espírito da verdade, é aquela promessa que Jesus faz aos seus seguidores, aos seus discípulos, lá no Evangelho de João capítulo 15, aonde ele ia, mas ele ia deixar um outro Consolador, e esse ficaria conosco todos os dias, até a consumação dos céus. Ou seja, nós não ficaríamos só, né? Nós temos e somos aí, na verdade, uma casa para que o Espírito Santo habite em nós. Então a gente precisa ter esse entendimento, que o penhor do Espírito está sobre a vida de todo crente. E o último é ter bom ânimo na fé. Aqui o comentarista ele nos leva ao entendimento, à compreensão de que o nosso ânimo ele precisa estar abalizado na nossa fé. Qual é a nossa fé? É de que tudo aqui nessa terra é transitório, tem prazo de validade. Nós temos que andar aqui nessa terra pela fé, não é pela vista, não é, quem sabe, baseado nas circunstâncias ou até mesmo em promessas humanas, mas nós temos que ter uma certeza de que o nosso ânimo ele tem que estar cheio de fé, e não é uma fé qualquer, não é uma fé natural, é uma fé espiritual, é uma fé de vida eterna, é uma fé de que logo, logo nós estaremos nas mansões celestiais, que está nos céus, de onde também virá, né, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria está nos céus, e é de lá que ela virá. Então a gente precisa também fazer esse destaque. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre o propósito da vida atual. E é com base aí do versículo 8 até o versículo 14. Então a gente observa aqui que o propósito da vida atual, o primeiro tópico,
ele vai especificar para nós que é ser agradável a Deus. Ou seja, o crente, ele não pode achar que ele tem a liberdade de sair murmurando, de sair reclamando, mas tudo ele tem que fazer para a glória de Deus. O corpo dele, que é esse templo, que é esse tabernáculo, que é essa tenda transitória, precisa realizar tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque, na verdade, o nosso corpo, como sendo um vaso, ele tem que ser um vaso de honra, porque ele hospeda a presença de Deus e a gente precisa manifestar isso através do testemunho, através da palavra, através da nossa vivência. Porque se assim não fizermos, nós vamos estar aí contrariando as verdades do Evangelho, nós mesmos vamos estar, sendo julgados pelo mundo. Então, por isso que a gente precisa demonstrar essa atitude de ser agradável a Deus em toda a nossa forma de viver. Não é só a forma de falar, não é só a forma de testemunhar, mas também a forma de pensar. Nós temos que andar como pessoas que têm esperança, mesmo diante das dificuldades, diante, quem sabe, de uma crise financeira, de uma crise existencial, diante das enfermidades da alma. Tudo isso Deus tem que ser glorificado. É como o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, aqui no capítulo 5, ele vai descrever isso, que ele professava a sua esperança. A esperança dele estava num propósito além. Então é isso que a gente precisa destacar. O segundo, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Falar do tribunal de Cristo é falar da nossa esperança, é falar da grande festa reservada para todos os crentes, para todos os cristãos. E eu digo e afirmo que o tribunal de Cristo é uma realidade e vai ser um lugar ou um momento aonde vai ser ou vai tornar público todas as intenções, todas as motivações de todos os crentes de todas as épocas que vão ali ser manifesto todas as suas obras. Aí lá vai ser manifesto a tudo aquilo que nós fizemos em prol do reino. Se fizemos com a motivação certa, se o propósito era para agradar a Deus, era para agradar homens, e eu até digo que vai ser um lugar de surpresa, porque ali a gente vai ver pessoas que não era notória na sociedade, não era notório no meio dos crentes, mas que vai estar ali e vai ganhar ali, quem sabe, uma coroa, das quais muitos, que a gente viu que estava, quem sabe, lá em cima, não ganhou. Mas a gente vai ver que ali vai ser manifesto todas as intenções, todas as motivações, é onde as nossas obras, elas vão passar ali pelo fogo. E a gente vai ver que ali a gente vai perceber que vai ter obras, nesse tribunal de Cristo, que vai ter obras ali que vai ser comparado com madeira, com feno e com ouro. Então a gente precisa fazer esse destaque, que tudo que nós fazemos para o reino de Deus está sendo anotado. E nós precisamos levar em conta a motivação que está nos guiando a fazer essas coisas, para que a gente não venha perder esse galardão, para que no dia do tribunal de Cristo a gente não venha sair de cabeça baixa e envergonhado. Então a gente precisa entender que o tribunal de Cristo é só para a igreja, é só para os crentes. Então a gente não deve, de nenhuma forma, confundir com o trono branco, do juízo final. Esse julgamento aqui, ou esse tribunal de Cristo, é só para honrar ou para coroar todos os crentes que passaram por esse momento na história, independente do século, independente da era que viveu. Mas todos eles vão estar reunidos no mesmo lugar, é onde nós acreditamos ali que essa festa ela vai durar por muitos e muitos dias. Então a gente precisa falar disso com toda a autoridade e com toda a motivação, porque nós estamos falando de algo que nós pregamos, de algo que nós professamos, de algo que nós cremos, e se nós cremos, nós temos que falar. Então, a gente precisa fazer esse destaque. O terceiro e último do segundo ponto vai falar sobre o viver para Deus. Aqui nesse tópico, a gente precisa destacar que é com base do verso 12 ao verso 16, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre
a vivência para Deus, é aonde todos nós somos levados à boa compreensão de que nós temos que entender que tudo que nós fazemos aqui nesta terra, todo crente, ele tem que fazer algo para Deus. A sua vivência tem que ser um testemunho, né? Tem que ser aí, na verdade, um memorial para os homens que não conhecem a Deus. Através da nossa vida, do nosso testemunho, eles têm que se chegar a Deus. Então a gente precisa fazer esse destaque que o viver cristão, o viver da igreja é para a glória de Deus, é para Deus ser glorificado. Mas hoje, na atualidade, a gente percebe que os maus testemunhos, que quem sabe as reuniões, os cultos que muitos estão fazendo, a liturgia até mesmo já mudou, já tirou Deus do trono, já colocou o homem, já colocou, quem sabe, outras coisas que não era para estar lá. Então a gente já vê que a vivência da atualidade, ela, de uma certa forma, ela está arrancando os marcos que os nossos avós deixaram. Então a gente precisa, de uma certa forma, voltar ao verdadeiro evangelho, entender que o evangelho ele é puro, mas ele é simples, e a gente precisa destacar que a vivência no evangelho, ela sempre vai glorificar a Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Se desagrada a Deus, não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho que Paulo pregou e exortou a igreja de Corinto a permanecer firme. Então a gente precisa fazer esse destaque. O terceiro e último ponto da lição fala sobre novas criaturas e embaixadores de Cristo. Aqui nesse ponto a gente vai destacar ou trazer vamos dizer que os pontos que vai tratar especificamente sobre o tema da nossa lição. O primeiro, nós vamos falar sobre a nova criatura. 2 Coríntios 5,17, aonde o autor da epístola, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente precisa fazer esse destaque, que toda pessoa que passa pelo novo nascimento, que passa ali pelo batismo, pela confissão de fé pública, essa pessoa ela se torna nova criatura. Então essa pessoa, ela agora passa a ser um ser espiritual. Ela deixa de ser uma pessoa natural e torna-se um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher espiritual, aonde ela não tem mais prazer de pecar, aonde ela não sente mais prazer de fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Porque o homem que sente prazer, que diz que é crente, sente prazer de viver na prática do pecado, esse não se converteu. Esse ele não experimentou a própria vivência aí de agradar a Deus ou de viver o verdadeiro evangelho. Ele não foi transformado, ele não se tornou uma nova criatura. Porque alguém que é nova criatura, ele só pensa nas coisas de cima, a mente dele é ocupada com as coisas de cima. Ele só faz investimento no céu, aonde os ladrões não minam, onde a ferrugem não consome. Esse que é nova criatura, ele fala como um cidadão do céu, ele anda como um cidadão do céu. Então, alguém que é transformado e que experimenta esse novo nascimento, esse nascer de novo que Jesus falou a Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João. É essa experiência que todos nós, que já nascemos de novo, precisamos continuar perpetuando todos os dias em nossa vida. Todos os dias nós precisamos entender que nós somos novas criaturas, que nós não somos pessoas naturais. Nós temos uma pátria celestial e nós temos que andar aqui na terra como um cidadão do céu. O segundo, o ministério da reconciliação. Nós precisamos lembrar que nós passamos por esse processo de reconciliação com Deus. Pois Deus, quando nós éramos pessoas naturais, pessoas ímpias, Deus olhava para nós e a sua ira se acendia todos os dias sobre nós. Mas quando aceitamos Jesus, essa ira é aplacada com o sacrifício de Jesus. Então a gente experimentou, no processo da salvação, esse ministério de reconciliação. E nós precisamos colocar em prática. O que Paulo estava falando aqui no capítulo 5, a igreja de Corinto, é que eles precisavam ter ou exercer esse ministério de reconciliação. Primeiro com Deus, abandonando ali os judeus legalistas, abandonando ali as heresias dos gregos gnósticos
e também pregando ou perpetuando essa reconciliação entre os irmãos, essa koinonia, né, que deveria ter entre os irmãos. E a gente vai observar que Paulo, ele tinha autoridade para falar sobre esse ministério de reconciliação, porque parece, a gente já viu isso em lições passadas, parece que os atritos ou os opositores do ministério de Paulo na cidade de Corinto chegaram até ameaçá-lo de morte. Mas a gente vai ver que Paulo, ele não temia a morte. E ele vai, de uma certa forma, exercer esse ministério de reconciliação, dizendo para aqueles opositores que se eles se arrependessem, Jesus estava pronto a perdoar. E se eles voltassem a trilhar o caminho da verdade, a gente vai ver que Paulo, ele o amava, amava essas pessoas que tinham se levantado contra ele, mas que se arrependeram. Paulo agora coloca a mão sobre os ombros e caminha junto com eles, ou seja, exercendo o ministério da reconciliação. E o terceiro e último, embaixadores de Cristo. Aqui, esse ponto, a gente precisa destacar que nós somos ministros de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Eu e você, nós somos representantes de Cristo. Nós precisamos falar de Cristo, precisamos ser boca de Deus, precisamos ser trombeta de Deus, precisamos falar como Cristo falou. E como as lições passadas, a gente precisa ser uma carta lida por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser cartas de Cristo, nós precisamos ter a fragrância de Cristo. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos representando uma pátria, nós estamos representando uma autoridade, alguém que é o Salvador do mundo. Então a gente precisa entender que nós nos tornamos novas criaturas, nós fomos colocado ou foi colocado sobre nós a incumbência de exercer o ministério da reconciliação, para que nós sejamos embaixadores de Cristo. Um embaixador de Cristo, ele não faz a sua vontade, mas ele faz a vontade daquele que ele está representando. Então, como embaixadores, nós precisamos andar na estreita obediência a Cristo. Nós precisamos ser conhecidos como embaixadores de Cristo. E o povo só nos conhece como embaixadores de Cristo se nós guardarmos os seus estatutos, os seus mandamentos e, acima de tudo isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar também os nossos próximos como a nós mesmos, como Cristo nos amou, a ponto de entregar a sua vida pelos seus amigos. Então a gente precisa demonstrar, a gente precisa deixar esse legado de que somos comprados com precioso sangue para sermos ministros de Cristo. Então não vale a pena, e o meu conselho antes de terminar, meu conselho que eu deixo para você é que não vale a pena você se embaraçar com coisas desta vida, pois a sua vida ela é muito transitória, ela passa muito rápido. Então aproveite esse tempo para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.